Continuando a nossa aula. Agora, aqui a Bíblia fala no versículo 6 assim, olha. E o sacerdote tomará um pau de cedro. Então, a nossa primeira palavrinha aqui, olha. Tinha que queimar também lá, olha. Aqui nós estamos em Números, capítulo 19, versículo 6. O pau de cedro. Presta atenção. E o pau de cedro, o hisopo, a tinta carmesim e lançará no meio do fogo. Vamos falar primeiro do pau de cedro. Então, o pau de cedro tinha que ser jogado lá também no fogo para ser queimado. Esse pau de cedro aqui, olha, ele na verdade é o quê? Ele representa a natureza humana, a nossa natureza. Ele significa a nossa natureza humana. O que é isso? Ele representa a nossa natureza humana por quê? Aqui na verdade, a nossa natureza humana é o nosso velho homem. E ele precisa ser lançado no fogo. Por que ele precisa ser lançado no fogo? Porque ele tem que ser queimado dia a dia. Porque o velho homem é que trabalha para que você venha pecar. Ou seja, o velho homem luta sempre para reviver, para ressuscitar. Mas o que nós temos que fazer é o que? Matar o nosso velho homem todos os dias. Mas agora presta atenção aqui o Senhor dizendo que é para ser lançado no fogo. Esse fogo aqui, olha, é porque é o único sacrifício de Jesus que tem poder de fazer isso. Quando você lê lá em 1 Reis, capítulo 4, 33, fala que esse pau de cedro, o cedro, ele era usado para quê? Lá o templo, né, foi construído com esse pau de cedro. Mas o que eles faziam com ele primeiro? Eles pegavam esse pau de cedro, e esse pau de cedro, que é a natureza humana, ele era o quê? Revestido por ouro, porque o ouro é a natureza de Deus. Então o cedro na Bíblia, ele é sempre revestido de ouro, quando era encontrado para colocar no templo. Mas por quê? Porque o ouro aqui é a glória de Deus, ou melhor, é a natureza de Deus. Então nós, como pau de cedro, que temos a natureza humana, nós temos que ser cobertos com a natureza de Deus, para sermos bem aceitos. E o sacrifício de Cristo na cruz, ele faz com que você seja revestido pelo ouro, que é a natureza de Deus. A outra coisa que era colocado, que ele mandou colocar no fogo, foi o isopo. Vamos falar um pouco sobre ele. Esse isopo aqui, olha, o que é esse isopo? Na verdade, esse isopo aqui, olha, era algo que muito interessante. Era algo que era utilizado para colocar o sangue para ser passado em alguns lugares. Por exemplo, primeiro vamos falar da planta. Essa planta aqui, olha, que era usada, era uma planta que tinha algumas propriedades como depurativo, carmitativo, aperitivo. Ele era o quê? Era uma planta que eles usavam para tosse, para asma, para bronquite. Era usado essa planta. Esse isopo era uma planta utilizada para essas coisas. Então, aqui para rouquidão também e outras doenças também naquela época que era utilizado. Mas agora, por que aqui o Senhor está dizendo para pegar essa planta? Por quê? Porque quando ela for lançada no fogo, ela vai trazer um aroma, ela vai trazer um cheiro. Quando ela foi lançada na fogueira, aonde estava a bezerra, ela exalou um cheiro. Esse cheiro, esse aroma, esse cheiro que exala lá, é um cheiro muito importante, porque esse cheiro aí, olha, que era exalado, esse cheiro que saía, ele traz um cheiro agradável que representa o quê? Era um cheiro que mostra que a carne ali que estava sendo queimada, esse cheiro ia cobrir aquele cheiro, aquele fedor, na verdade. Vamos usar o fedor da carne. O fedor da carne, ele era automaticamente, o que ia acontecer? Automaticamente, aquele cheiro da carne ia ser abafado, escondido por aquele cheiro do isópto. Então, esse isópto aqui tem um papel do altar de incenso. Por que do altar de incenso? Porque quando você vê lá no tabernáculo, isso aqui é o desenho do tabernáculo, mais ou menos, para vocês entenderem, que tinha o altar de sacrifício do lado de fora, o altar de holocausto aqui dentro, a bacia, aqui dentro nós tínhamos o menorá, que é o candelabro, os pães, a mesa de pães, o altar de incenso, e aqui dentro ficava a arca da aliança. Mas esse altar aqui, olha, de incenso, ele era, o cheiro era colocado incenso aqui para o cheiro da carne, da prodidão, da carne, ser abafado pelo altar de incenso. Porque Deus não suporta o cheiro da carne. A tipologia é louvor e adoração e também unção. Por quê? Porque Deus não suporta o cheiro da carne que vinha
do altar de holocausto, ou seja, do homem. Então, para que na verdade servia o isópro? Ele servia como abafar o cheiro da carne. Por isso ele era colocado aqui, olha, ele foi jogado aí, que ele representa o louvor. Ele era um cheiro agradável aqui no caso. O que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia está querendo dizer, automaticamente, a Bíblia está nos dando um entendimento que esse isópro que foi colocado lá para abafar o cheiro da carne, ou seja, nós precisamos abafar o cheiro da nossa carne, e é através disso, através do isópro. E esse isópro tem algumas coisas interessantes que nós precisamos aprender sobre ele. Primeiro, quando foi passado na casa do povo de Israel, nos umbrais da porta da casa do povo, eles pegaram o isópro e passou o sangue na porta da casa, lá do Egito, quando o anjo foi passar meia-noite. Outra coisa, esse isópro também era passado no leproso. Era passado do leproso para purificação do leproso. E existem algumas coisas interessantes sobre ele, sobre esse isópro que nós temos que entender. Como, por exemplo, ele nascia em paredes, era tirado, né, das paredes e colocado lá. E há uma coisa super interessante dele também que eu vou colocar aqui para você, que quando você encontrava ele é uma planta que dá 4 castanhas, assim, olha. Essas 4 castanhas é um símbolo dos 4 evangelhos que nos ensina, através das palavras de Cristo, a abafar a nossa natureza, o nosso cheiro carnal. Isso representa também o evangelho. E há uma citação interessante, é muita coisa para falar sobre ele, não dá para a gente falar muito aqui, mas há uma coisa interessante sobre ele que eu vou mostrar para você. Lá em Salmo, vamos dar uma olhada aqui, olha. Salmo 51, olha. Vamos ver. Salmo 51. Salmo 51. Davi orando, lá no Salmo que ele ora pedindo perdão a Deus. Aí chega um momento lá que ele diz no versículo 7 assim, olha. Salmo 51, vou colocar aqui para os irmãos, ó. Salmo 51 e o versículo de número 7, ó. Presta atenção. Lá diz assim, olha. Purifica-me com isopo e serei puro. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Sabe por quê, irmãos? Esse isopo aqui é uma coisa muito interessante. É um agente de purificação. Essa planta aqui era uma planta muito interessante. Por quê? Porque essa planta, ela na verdade, a essência dela podia extrair o óleo ou o sangue. E o que acontecia com essa planta? Essa planta, na verdade, é uma planta que Deus escolheu para ser usada. Por quê? Porque é uma planta antibacteriana, ou seja, antibactericida, na verdade, usar essa palavra melhor. Porque essa planta, as bactérias não têm poder de entrar nela. Imagina você pegar um sangue e passar ali. É lógico que vai dar muita bactéria, mas ela é antibacteriana, ou seja, por isso quando Davi usa essa expressão, ele está dizendo sobre purificação. Ele está falando de ser purificado do pecado. Então essa planta foi jogada lá também, porque ela tem esse símbolo de purificação e tem o símbolo também de abafar o cheiro da carne. Vamos voltar aqui. Muita coisa para nós aqui, olha. Versículo de número 19:6, nós estamos estudando. Agora, tinta carmesim. Essa tinta carmesim aqui, algumas bíblias devem estar a expressão escarlata. Essa carmesim aqui, olha, essa tinta que foi jogada, presta atenção. Ou algumas bíblias vai estar escrito escarlate. O que representa? Essa tinta aqui, olha, era uma tinta que era tirada dos corpos dos insetos, uns insetozinhos que pousavam nos carvalhos que tinham lá mais perto na verdade é o seguinte, do mar Mediterrâneo, ali perto do mar Mediterrâneo era um inseto que tinha ali próximo, e esse inseto vinha do mar Mediterrâneo e ele ia nos caules ali do carvalho e se fixava ali. Então pegava esse inseto, apertava ele e tirava aquela tinta dele, que é a tinta escarlata.
esse inseto, o carmesim aqui, ó, era tirado dos corpos. Eles colocavam esses insetos para secar e quando eles secavam, tiravam essa tinta deles. Esse inseto aqui, olha, ele tem uma representação que era um verme, tem até um nome, Corcus, o nome certo dele é Corcus ilicis, parece, mais ou menos assim, e pegava aquele insetozinho, apertava ele, tirava, secava ele, tirava aquela tinta. É lógico que existem várias espécies de carvalho ali ao redor do mar Mediterrâneo e esses insetos eram achados ali. Mas o importante é que desse inseto seco, tirava a tinta vermelha, e essa tinta vermelha tem 3 significados importantes. Primeiro, a tinta vermelha, ela é a tipologia de Adão, representa a humanidade. A tinta vermelha, né, o vermelho, representa Adão, então representa a humanidade. Só que aqui, essa tinta, no caso, ela representa essa cor vermelha representa a nossa natureza humana também. Ou seja, aqui também, novamente, está falando da nossa natureza humana. Está falando da humanidade jogada no sacrifício da bezerra ali no momento que eles queimavam aquela bezerra ali. Também está significando isso, representando automaticamente também a bezerra que foi jogada, que representa Cristo. A humanidade foi lançada ali também junto de Cristo. Agora, aqui diz assim, olha, lançará no meio do fogo onde haja novilha. Então, até essa parte aqui, né, nós vamos estar lendo, nós vamos estar aprendendo aqui isso. Na nossa próxima aula eu vou continuar falando sobre a jumenta. Nas nossas próximas aulas eu vou continuar falando da jumenta. Eu vou continuar aqui o texto e nós vamos dar a continuidade aqui. Mas antes de eu terminar esse vídeo, eu quero dizer para você o seguinte. As nossas aulas, elas são feitas no seminário Palavra de Fogo, lá no nosso grupo no Face, você que participa comigo do grupo. Mas o que acontece? Agora eu vou estar também gravando as nossas aulas ao vivo aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu vou estar gravando as aulas ao vivo aqui. Por quê? Porque é um vídeo melhor, ajuda melhor, entendeu? E também, às vezes o dia que eu não vou poder estar, eu vou estar gravando. Não só esse curso que eu estou dando sobre as 42 jornadas do deserto, como outros cursos que eu vou estar colocando para vocês aqui. Vários cursos que eu vou estar dando aqui e aulas também normal que eu vou estar dando sempre. Sempre eu vou estar dando uma aula aqui no YouTube e vai ficar fixada aqui no nosso canal. Então você pode participar do nosso canal, você pode deixar o seu joinha aí no nosso canal, entendeu? Deixa o seu joinha aí, curtindo aí e também pode compartilhar com seus amigos. E você que participa pode também continuar. Você que quiser contribuir com o nosso ministério, eu sempre deixo embaixo a conta do nosso ministério, onde você pode ser um contribuinte do nosso ministério, pode nos ajudar aqui, nossos cursos são de graça aqui no YouTube, ou lá também no grupo, mas você pode contribuir aí conosco com a oferta que você quiser para o nosso ministério aí, e com certeza Deus estará abençoando a sua vida e a sua família. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima com mais uma aula aqui no nosso canal. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar e abençoar a sua família em nome de Jesus.